Olá, sejam bem-vindos à sala. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. Tudo bem, Andresa? Olá, seja bem-vindo ao nosso Na Sala. Estamos aqui mais uma vez para essa semana darmos continuidade ao nosso estudo no livro de Gênesis. Você é sempre o nosso convidado. Gênesis 27. Vamos dar sequência aqui então. Deixa eu te pedir que dê o seu like, que compartilhe esse vídeo com os seus amigos, seus familiares, seus grupos de WhatsApp, para que quanto mais pessoas nós pudermos levar a palavra de Deus, né? Essa é a nossa função no reino de Deus, levar a palavra de Deus a quantos nós pudermos e que mais pessoas possam se juntar a nós no estudo, na meditação desses textos que nós temos visto aqui. Né? É verdade, vamos lá então. Então, na semana passada nós começamos o capítulo 27 do livro de Gênesis e paramos ali onde Jacó está então entregando a bênção a Jacó, né? Ele pensa que é Esaú, mas ele está entregando essa bênção a Jacó e o Larry ficou de falar um pouquinho mais para a gente sobre essas palavras que Isaac está proferindo aqui. Então eu vou fazer uma releitura desse pedacinho aqui antes de para que o Larry possa falar mais sobre a bênção que ele está entregando aqui. Então, vamos começar a nossa leitura hoje, o capítulo 27. Vamos começar no verso 27. Ele se aproximou e o beijou. Então, o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você e nações o reverenciem. Que você seja senhor dos seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito seja quem o abençoar. O que essas palavras, que há de tão profundo nessas palavras aí que Isaac está proferindo aqui, Larry? Andresa, me chamou muito a atenção, né, quando ele proferiu essa bênção para o filho dele, que eu vejo assim, o grande detalhe que nós temos nas nossas vidas é orarmos de várias formas, falando de tantas formas com Deus, né, quando a gente está orando, e a gente não se atenta assim que em poucas palavras, né? Em poucas palavras, ele derramou uma bênção sem medida para esse filho aqui, sabe? Então, olha só, que Deus te dê. Primeiro, a parte do versículo fala que Deus te dê, né? Do orvalho do céu. Verso 28 para você acompanhar aí com a gente. Que Deus te dê do orvalho do céu, né? Olha a importância que tem o orvalho do céu no crescimento das plantas, né? Aquela umidade que vai regar essas plantas, na verdade, né? Ou seja, naquilo que você, trazendo para os nossos dias, naquilo que você empreende, naquilo que você trabalha, né? Vai ser regado com esse orvalho do céu, né? Que aqui o orvalho do céu tanto é como orvalho, como chuva também, né? Que vai umedecer essa planta, que essa planta vai crescer e etc e tal. Olha a importância que tem desse crescimento das plantas. A necessidade, né? Que tanto o solo, a vegetação, quanto o ser humano precisa da água. Sim, e logo em seguida ele fala, né? E dos lugares férteis da terra. Ou seja, ele está abençoando ele que aonde ele for plantar, é uma terra fértil. Ele vai poder colher porque ali vai ter o orvalho, vai ter a umidade, né? A terra vai ser fértil, né? E ele vai poder colher aquilo, certo? Olha só, em todos os lugares que nós andamos, em todos os lugares que Deus nos manda, ele é um lugar fértil. Ele sem dúvida nenhuma, o Senhor vai estar regando para que
cresça, sabe? Tudo aquilo que nós plantarmos. Então, eu vejo assim como uma oração simples, mas muito prática. Profunda, sabe? né? Muito profunda. Porque ele fala ali dos lugares e dos lugares férteis da terra e a abundância de trigo, né? Olha só, de trigo e de mosto, ele fala, né? A tua versão fala vinho, né? O que significa o trigo, Andresa? O trigo na Bíblia, ele é um símbolo de prosperidade, um símbolo de abundância, de fertilidade, sabe? É tudo de bom, porque naquela época, gente, não era que nem nós, hoje temos arroz e outros tipos de alimento. O trigo era o alimento essencial, né? O resto tudo era mistura, como se fala hoje, né? Era a base da alimentação. A base da alimentação era o trigo, né? Então, riqueza, fertilidade, abundância, é isso que representa o trigo, né? E o mosto, Andrés, o que representa o mosto ou o vinho, né? É aquilo que dá realmente o processo de transformar isso em sabor, em ter aroma, sabe? O mosto que ele faz é isso na realidade, né? A acidez um pouquinho, tanto do vinho como do trigo, ele faz, tanto do vinho como do mosto, que o mosto na realidade, ele dá o sabor, ele dá o aroma, sabe, aquela fragrância gostosa, aquele cheiro do alimento, né? O toque. O toque final, vamos dizer assim, em tudo isso. Então, o que eu vejo, na verdade? Eu vejo uma oração simples, né? Que fala do orvalho, que fala dos lugares férteis e que fala da abundância de trigo, da abundância de riqueza, de prosperidade na vida dele, né? E com tudo isso com sabor, tudo isso com aroma, tudo isso com as maravilhas de Deus, na verdade. Então eu vejo que tudo isso foi a bênção, em poucas palavras, ele recebe uma bênção aí maravilhosa para a vida dele, né? Que tudo isso, vamos dizer assim, dá um crescimento, dá uma sabedoria a nós de entendermos aquilo que o Deus coloca nas nossas mãos. Claro que a segunda parte dessa oração, ele fala das bênçãos, né? Ele fala das bênçãos, ele fala do pacto abrâmico lá, né? Da aliança que Deus fez com Abraão e dando sequência. Mas eu fico muito contente em ver que as bênçãos do Senhor sobre a vida deles foram completas, né? E nós, gente, nós precisamos orar com pontualidade, orar com direção. Quando nós pedimos as coisas para Deus, que Deus ele entende, mesmo, a Bíblia fala que mesmo sem falar, Deus já sabe aquilo que nós vamos pedir. Mas quando eu vejo, Andressa, de nós temos uma direção nas nossas orações, era para que nós possamos compreender, sabe? Aquilo que nós estamos orando, para nós não repetirmos várias vezes as mesmas coisas, né? Isso fala muito para a gente de nós sabermos qual é o propósito que Deus tem na nossa vida, né? Isaac sabia o propósito de Deus para sua descendência, Sim. Sabia quem ele era em Deus, conhecia a promessa, a aliança que Deus havia feito com seu pai Abraão, né? Então aqui tudo isso que ele está dizendo é em cima dessa promessa que Deus já havia feito, né? Muitas vezes a gente anda meio perdido por aí, não sabe para que direção ir, atira para tudo quanto é lado, né? Até nas nossas orações, porque nós não sabemos o que Deus quer de nós, porque nós não entendemos qual o propósito de Deus na nossa vida. Por isso nós temos que buscar isso, né? E aí as nossas orações, assim como a gente já aprendeu com Isaac em outras situações lá atrás, elas vão ser centradas nisso, centradas em que a minha vida esteja no propósito que Deus quer para mim, né? Eu vou estar buscando aquilo que vai fazer com que eu alcance esse propósito, com que eu me mantenha nesse propósito, né? Sem dúvida. Como é importante nós sabermos isso. A importância de nós sabermos. É verdade. Vamos lá então? Vamos lá. Vamos dar sequência aqui na leitura no verso 30. E aconteceu que depois que Isaac abençoou a Jacó e este tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da caçada. Ele também fez uma comida saborosa e a levou a seu pai e lhe disse: levante-se, meu pai, e coma a caça de seu filho para que o Senhor me abençoe. Isaac, então, o pai dele perguntou:
quem é você? Ele respondeu, sou o seu filho, seu primogênito, Esaú. Isaque estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse, mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse, abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu, seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse, não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou, então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? E Isaque respondeu a Esaú, eis que o constituí senhor sobre você e fiz com que todos os parentes sejam servos dele. De trigo e de vinho o supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai, será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Olha só que interessante aqui então, né? Nós estamos vendo aqui, né, que ao descobrir que a bênção havia sido dada a Jacó, Esaú se enche de raiva nesse momento, né? Esaú sabe que a bênção, ela não poderia ser retirada, né? Isaque não podia voltar atrás no que ele tinha acabado de fazer. Então, por isso que ele pede aqui para o pai, se ele não tem nenhuma outra bênção, né? Se não ficou nada para ele, né? Porque ele sabe que era assim que funcionava. Uma vez entregue, a bênção não poderia ser revogada aqui. E a gente vê aqui, né, Esaú tão irado aqui com essa situação, né? E ele até fala algo aqui no verso 36, ele diz assim que porque não é com razão que se chama Jacó, pois 2 vezes me enganou. Isso não é uma verdade, né? Jacó não enganou a Esaú, né? Ele vendeu a sua primogenitura. Ele vendeu, é. Eu vejo assim, sabe, Andressa? Primeiro, uma coisa interessante, que quando ele voltou aí dessa caçada, né? O pai perguntou para quem és tu, e ele respondeu, eu sou Esaú, teu filho, né? E interessante que ele não hesitou assim em chamar ele para palpar, para cheirar e etc e tal, né? Ele sabia. E sabe que eu vejo, Andressa, em nós, muitas vezes isso, sabe? Muitas vezes nós sabemos o que está acontecendo, mas a gente dá aquela disfarçada como ele lá atrás, né? Pergunta, mas será que não tem isso? Vem cá, deixa eu tocar em você, depois foi sentir o cheiro, sabe? Nós mesmos nos deixamos sendo envolvidos, sabe? Pela nossa vontade, Pela né? nossa vontade, você falou tudo, pela nossa vontade. Aquilo que a gente acha que aquilo que é, né? Exatamente. Embora Isaque tivesse tantos sinais, né, de que Esaú não seria essa pessoa pela conduta de vida de Esaú. Pela né? conduta. Isaque ignorou todos aqueles sinais, porque era o desejo do coração dele que Esaú recebesse a bênção, que recebesse a bênção da primogenitura, né? Então, isso nos fala muito de como a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente quer, né? E são coisas muito diferentes, muitas vezes, aquilo que eu quero e aquilo que Deus quer, né? Sim. E a gente, pela nossa cobiça, o texto de Tiago 1 vai nos dizer que a cobiça dá luz ao pecado, né? Então é aquilo que eu quero, é aquilo que tem dentro de mim. Aqui o desejo de Isaque o desejo de Isaque era que Esaú recebesse essa bênção. Então ele fecha os olhos para tantas coisas aqui. E agora aqui, né, quando o texto fala assim, né, que ele começa a tremer, ele se estremeceu. A NVI fala que ele tremia muito, né? Que ele começou... eu penso que ele fala assim, a minha ideia não deu certo. Tentei até o último fim, mas não deu certo. Acabei sendo... A vontade de Deus prevaleceu, graças a Deus, né? Nós temos que dar graça, porque sempre a vontade de Deus vai prevalecer na nossa vida. Em todos os tempos a vontade de Deus vai prevalecer nas nossas vidas. E eu vejo um outro detalhe interessante aqui, até eu queria citar a Bíblia lá em Romanos 15:1, né? Ora nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não
agradar a nós mesmos. Eu vejo aqui que o irmão dele, vendo uma necessidade lá atrás, né? Tudo aconteceu assim, Na ocasião da venda da primogenitura. Exatamente. O que ele fez? Ele aproveitou uma situação para comprar a primogenitura. Também fez uma coisa muito errada. Sim. Né? E eu vejo, Andressa, que nós, no dia a dia, a gente vê as pessoas fazendo assim, né? As pessoas se aproveitando de uma situação de alguém, né? E usando isso, né? Ah, o cara quer vender um carro, mas o cara está quebrado e eu tenho dinheiro aqui na mão, então eu vou arrancar o que eu puder arrancar do cara. Não é correto. O que é justo fazer, né? Um cristão, ele age dessa forma. O que é justo fazer? Não é verdade? Eu acho que é um ensinamento que nos traz. Não usar da fraqueza do outro para ter uma vantagem. Isso mesmo, não usar da fraqueza do outro para... Jacó usou da necessidade que Esaú tinha naquele momento, a fome que ele estava, né? A fome que ele estava. A gente não sabe há quanto tempo ele estava fora de casa e ele usou desse momento para fazer aquilo que ele achava que deveria fazer, né? Exatamente. E ele desprezou de uma certa forma, né? Com brincadeira, que deve ter sido ali, né? Mas ele desprezou aquilo que já era, né? Já era preparado para ele, né? Ele desprezou. Eu não quero essa primogenitura. O texto fala, né? Que ele desprezou. Ele desprezou, né? Exatamente. Aqui no final do verso 38 diz então que Esaú levantou a voz e chorou. Você tem o texto aí de Hebreus, Larry, tá com ele aberto aí, Hebreus 12, 16. Lê pra gente, só pra gente entender o que é isso aqui. O que significa isso? Hebreus 12, 16. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de progenitura. O 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de dar a bênção, foi rejeitado, né? Porque não achou lugar de arrependimento, e ainda que buscou diligentemente com lágrimas. Então esse texto aqui, né, o escritor de Hebreus está dizendo para nós que esse choro que esse verso está dizendo aqui para nós, não foi um choro de arrependimento por ele ter desprezado a sua primogenitura lá com Jacó, não foi um choro de arrependimento pela sua vida profana, como ele fala aí, né, o texto, pela sua conduta de vida que ele tinha, mas esse choro aqui era um choro de raiva, né, de ter sido enganado pelo seu irmão. Era um choro de raiva porque ele perdeu as bênçãos materiais, né, que fica muito claro para a gente aqui que o que importava a Esaú eram as coisas materiais, eram as riquezas, né? Ele receber aquela bênção, ele passaria a ser o chefe daquele povo, né? A conduzir aquele cabeça daquele povo, adquiriria tudo aquilo que era do pai, passaria a ser dele. Então, essa era a raiva dele. E não por estar arrependido da sua vida ou de ter negociado a bênção realmente, né? A herança espiritual aqui que Isaac passou para Jacó. E por isso que o texto fala que não houve arrependimento. Não houve arrependimento. Né? E nos alerta para não sermos assim. Às vezes a gente acha que está arrependido de alguma coisa, na verdade a gente está com remorso de ter feito alguma outra coisa, ou pensando naquilo que a gente perdeu de repente, mas não um arrependimento de alma, né? De alma. Agi errado, pequei, né? Não é isso que Deus quer que eu faça, não é assim que Deus quer que eu seja. Às vezes a gente vê o irmãozinho lá chorando e tal, a gente acha que ele está arrependido, né? Quantas vezes o nosso choro é só de raiva, às vezes, de emoção, mas não de profundo arrependimento, que é o que produz transformação em nós e é o que produziria transformação aqui em Esaú, né? Sem dúvida. E aí agora aqui no 39, nós vamos ler aqui, Isaac profere algumas palavras a Esaú e essas palavras são meio que uma descrição de como seria o futuro de Esaú e a sua descendência, né? Então ele diz assim, então Isaac disse, sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Né? Ele viveria em servidão ali. E a gente conhece, né? Nós estamos
numa situação privilegiada, onde a gente já conhece a história, né? Tanto de Isaac como de Esaú, mas eu acho que vale a pena nós falarmos um pouquinho aqui, né, o que se torna, né, a descendência de Esaú é o povo de Edom, é a tribo de Edom, os edomitas, e essas pessoas são pessoas que vão ali atrapalhar a vida do povo de Israel, né, nós sabemos, as 12 tribos vão sair aqui de Jacó, e eles vão estar sempre ali na luta, né? Nós sabemos aqui os textos bíblicos para frente aqui vão nos dizer que antes mesmo do povo que saiu do Egito ali com Moisés, antes deles tomarem a terra prometida, de entrarem em Canaã, o povo, a tribo de Edom, os edomitas, era uma tribo muito forte, muito relevante ali naquele lugar. E nós vamos ver várias vezes lutas eles tendo ali. Saul luta com os edomitas, Davi, séculos depois desse fato que nós estamos vendo aqui, derrota os edomitas, mas depois eles voltam novamente, requerem outras coisas. A gente vai ser informado lá nos livros de 1º e 2º Reis que Salomão, o rei Salomão, ele se casa com uma mulher edomita. Edom vai conquistando, assim, ela consegue conquistar uma relativa independência, né? Mas logo ele perde de novo. A gente vai ver lá no reinado de Josafá, os edomitas são novamente derrotados junto com os amonitas, com os moabitas. Na época de Jeroão, o Edom se liberta do domínio de Judá, mas depois ele volta a ser derrotado novamente. Então a gente vai vendo assim quantas coisas, né? Eles vão tendo conquistas e dali a pouco perde. Eles conquistaram a cidade de Elate, eles são as pessoas que vão ter uma participação muito grande quando Jerusalém é tomada dos judeus. Eles participam fortemente quando o primeiro templo é destruído em 586 a.C. Então, assim, são pessoas que atrapalharam muito o povo judeu ali. O rei Herodes o Grande, já na época ali, falando de Novo Testamento, o pai dele era um edomita, né? Que já não se chamava mais edomita, porque o nome grego para esse povo passa a ser Idumeu. Então eles mudam. E aí você vai ver que o rei Herodes vem desse povo ali. Até a época do Império Romano, eles tiveram grande participação para destruir a nação judaica. Então, assim, ficou aquela guerra ali entre, né? Não é alguma coisa assim que aconteceu ali e acabou, não. Foram séculos e séculos de guerra ali, né? Então a gente vê assim que a história dos descendentes de Esaú foi esse alto e baixo, assim, uma hora ele vencia, dali a pouco já era derrotado, mas ficou atrapalhando muito o povo judeu ali. Mas isso fala para nós sobre as palavras da bênção aqui de Isaac, né? Tanto aquilo que foi proferido para Jacó, como aquilo que foi proferido para Esaú, eram palavras proféticas e elas aconteceram, né, ao longo da história, ao longo da vida desses descendentes, desses filhos. Aquilo foi acontecendo. Então foram palavras proféticas. Então a gente tem que ler isso aqui e entender que não são palavras ao vento, né? Não são palavras ao vento. Coisas que mudaram aqui a vida dessas pessoas, que regeram a vida dessas pessoas, né? Eu vejo também, Andresa, aí, de tudo isso que você falou, que é maravilhoso para nós entendermos, né? E é uma coisa que acontece com os irmãos hoje, né? As brigas, as ações, né? Trazendo para os nossos dias de hoje, isso acontece o tempo todo nas famílias, irmãos querendo matar irmãos, né? Tantos problemas que acontecem na vida dos irmãos que nós temos que aprender. Se nós pudéssemos ter uma boa conversa, não houvesse manipulações das famílias, dos irmãos, né? Em todo sentido poderia ser um pouco diferente, né? Viver na luz, né? É bem isso mesmo. Vou ler o 41 para nós. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que o pai tinha abençoado. E disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Olha só, agora Esaú intenta matar o seu irmão Jacó, porque ele
Esaú estava tão irado pelo fato de que ele não recebeu e ele não queria que o irmão desfrutasse da bênção que ele recebeu. Por isso ele queria matar a Jacó. E isso me remete muito, Larry, aquilo que a gente já viu lá no comecinho no nosso estudo de Gênesis. Me remete a Caim, que agiu dessa mesma maneira, né? Me remete a Lameque, que fez a mesma coisa. Então isso fala para nós, lembra lá no comecinho quando nós vimos Deus falando ali sobre a descendência da mulher e a descendência da serpente, né? Fica muito claro aqui para nós que Esaú pertencia à descendência espiritual da serpente, a descendência maligna, né? Esse texto vai ver como a Bíblia ela é um todo, né? Existe uma promessa de Deus lá no início, por isso que a gente tem que entender muito o que Gênesis está falando lá desde o início, para que você vai compreendendo, né? Como Deus vai levando a história para se cumprir aquilo que está lá. Então, isso fica muito claro para nós aqui nesse texto. Está bem definido mesmo. Eu vou ler o 42 aqui. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que seu irmão Esaú se consola, fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou lhe dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão em Harã. Fique com ele alguns dias até que passe o furor do seu irmão e cesse o rancor dele contra você e esqueça o que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos num só dia. Então agora nós estamos aqui diante de Rebeca de novo, que ela já havia sido a mentora de Jacó em todo o plano ali para enganar a Isaac, né? E agora nós vamos ver ela aqui liderar aqui esse movimento aqui para enviar Jacó lá para o seu irmão em Harã, para que ele não seja morto pelo seu irmão Esaú. Rebeca, eu vejo aqui como que Rebeca acredita que ela está no controle da situação. Sim. Entendeu? Ela acha, olha, eu fiz aqui, manipulamos uma história, enganamos, sim, Jacó está com a bênção, tá tudo certo agora, ficou com ele, agora eu só preciso tirar ele daqui alguns dias até passar a ira do irmão, depois eu vou trazer ele de volta, né? Mas olha como ela pensa, que agora eu vou enviar ele lá, depois, na hora que passar, eu trago ela de volta. Ela acredita realmente que ela está no controle daquela situação, né? E aí a gente vai ver tudo o que acontece. Alguns dias 20 anos. Duram aí 20 anos, né? E essa mulher nunca mais vai ver o seu filho Jacó. Né? Aquilo que ela temia ali, que ela disse no final do 44, do 45, ali, não posso perder os meus 2 filhos num só dia. Ela acabou que ela perdeu, né? Porque eu imagino que Esaú nunca mais olhou para ela da mesma maneira. Sim. E nunca mais ela pôde ver fisicamente o seu filho Jacó. Né? Quando Jacó vai retornar lá de Harã, mais de 20 anos depois, ela já morreu. E outra coisa que me chama muita atenção aqui, Larry, é que a gente tem que lembrar que essa situação aqui, ela não está se passando com 2 adolescentes. Esaú e Jacó aqui tem cerca de 77 anos. E preste atenção, como Jacó, com essa idade, ele ainda era controlado pela mãe. Né? Ela foi dizendo a ele o que ele tinha que fazer e ele vai fazendo tudo que ela está dizendo ali. Por isso que esse texto vai nos trazer muitas coisas, assim, como homem e como mulher, né? Como homem, o homem tem que saber, né? Qualquer hora que ele vira homem, que ele tem que tomar suas decisões, tem que parar de andar pela cabeça da mãe, tem que parar de andar pela cabeça dos outros, né, Larry? É verdade. Fazer as suas escolhas. E o 46, Andressa? Vou ler o 46 aqui, então. Então Rebeca disse a Isaac: estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Mais uma vez a gente vai ver aqui
a Rebeca aqui querendo dar uma organizada. Dar um toque de mestre ali nas suas, nas suas artimanhas ali, né? Ela vai usar aqui do desgosto que o texto já nos informou, em outros capítulos, né? Quando Esaú se casa com aquelas duas mulheres hetitas, o quanto aquilo trouxe de sofrimento para Isaac e para Rebeca. E ela usa essa situação aqui agora, e ela vai, depois nós vamos ver que ela vai falar com Isaac sobre isso, né? Porque ela sabe que ela precisa tirar Jacó dali para que o seu irmão não o mate. Então ela não quer que ele saia da sua casa como um fugitivo, né? Então ela usa essa situação, ela vai manipular Isaac ali com essa situação para que Jacó saia dali como meu pai me enviou para achar a mulher certa, né? Para que eu não me case com cananéias. Ela achou que ia demorar um pouquinho, foi 20 anos. E além disso, teve uma consequência altíssima, até ao meu ver, que nunca mais pôde ver seu filho. É isso, né? Que coisa séria. É isso aí. E a gente falou agora há pouco do homem, né, que já eram velhinhos e sendo manipulado pela mãe, sendo controlado pela mãe, e nós podemos enxergar aqui nesse texto também a questão da mulher, essa herança que nós recebemos de Eva, né, de manipulação, de querer manipular o marido, de querer manipular os filhos, de querer manipular as situações, né? Nós temos que estar muito atentas a isso, você que me ouve, que é mulher nessa hora, estarmos atentas a o quanto isso não é de Deus, o quanto isso é prejudicial não só a nós, mas quanto a todos que nos rodeiam. Nós não temos que tentar manipular situações ou pessoas, né? Às vezes nós como mães queremos manipular os nossos filhos para de repente eles serem aquilo que nós não fomos, fazerem aquilo que a gente não conseguiu fazer quando era mais jovem, mas não. Nós temos que colocar todas as situações diante de Deus, né? Eu entendo que Rebeca tinha recebido aquela palavra de Deus, né? De que Jacó seria, mas a maneira com que ela vai fazer as coisas, ao invés de descansar em Deus, de saber que Ele é soberano e que aquilo que Ele determinou vai acontecer, ela começa a manipular as situações e as coisas. Por isso, nós mulheres temos que estar atentas a não cedermos a essa herança que Eva nos deixou lá no jardim, né? É verdade. Temos que estar muito atentas a isso, que você grave isso no seu coração. Vamos lá, vamos nos preparar, estamos chegando no nosso final, já estamos passando do horário, né? Gente, Deus abençoe, se preparem, espero que tenha sido bênção para a vida de vocês a palavra. E estaremos aí, na semana que vem estamos juntos de novo. Vem para a sala. Esperamos você semana que vem, vem para a sala.